Assim a palavra do Senhor: e não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixei-se encher do Espírito. E não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixei-se encher do Espírito. Pai Celestial, estamos aqui para ouvi-lo, Pai, para receber de Ti, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, por intermédio da Tua palavra, através da minha vida, venha falar, meu Deus. Pai querido, aos corações, ó Pai. Pai, abre os ouvidos espirituais, ó Deus. Revela a Tua vontade, a Tua obra, Pai. Meu Deus querido, desperta o Espírito do Teu povo. Pai querido, que o Senhor venha operar. Meu Deus, cooperar comigo enquanto estou aqui pregando, ministrando a Tua palavra. Que o Espírito Santo venha te convencer, venha abrir o entendimento. Venha, meu Pai querido, trazer, meu Deus, sabedoria. Venha, meu Pai, tocar, meu Deus, em cada vida, Pai. Tirar, meu Deus, as dúvidas, incerteza. Trazer a fé, meu Pai querido. Oh, meu Pai amado, dá direção, Pai. Meu Deus querido, santificar, meu Deus. Trazer a cura e a libertação. Pai querido, trazer a salvação, Pai. Assim eu te peço, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Desocupe as suas mãos, aplaude e glorifique a esse Deus. Dê glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós lemos aqui, diz assim: e não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas diz para nós nos enchermos do Espírito Santo. Queridos, na palavra de Deus, o vinho, dependendo do contexto, ele pode ter um sentido negativo ou um sentido positivo. Mas aqui nesse contexto, o qual foi escrito pelo apóstolo Paulo, essa carta aos irmãos, à igreja de Éfeso, ele está dando aqui duas ordens. A primeira ordem é para não se embriagar com vinho, no qual há o que? Devassidão. Algumas traduções falam no qual há contenda. Alguém que está embriagado é alguém que está cheio. Alguém que se embriagou é alguém que está cheio. Alguém que bebeu excessivamente, bebeu demais, a ponto de se embriagar. Então é uma ordem do Espírito Santo para aqueles que querem ter o Espírito Santo não se embriagar com vinho. O que significa o vinho para nós nos tempos agora atuais? O vinho significa tudo aquilo que vai produzir, levar ao prazer da carne. Tudo aquilo que proporciona prazer à carne. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos alguns efeitos que a embriaguez pode levar na vida de uma pessoa. A embriaguez, no sentido positivo, ela pode levar a pessoa à sensação de bem-estar e euforia e felicidade. Não é isso que acontece com alguém que bebe? Seja vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. A princípio, o que causa a embriaguez? A embriaguez, ela traz esse sintoma. Faz com que a pessoa ela fique eufórica, dá aquela falsa sensação de bem-estar, de felicidade. Você pode observar que alguém que bebe, às vezes a pessoa começa a sorrir. Você pode dizer: fulano está alegre, está feliz. É por causa do efeito da bebida, da embriaguez. Outro efeito que ela pode trazer na pessoa, ela pode trazer a perda da consciência. Ela pode trazer sonolência. Você pode observar que alguém que está embriagado,
Quando a pessoa ela bebe excessivamente, ela vai chegar a um ponto que ela não vai suportar, o seu corpo físico não vai se manter de pé, e ela então vai entrar no estado de sonolência, e ela então vai dormir. Outra coisa que pode acontecer, amnésia, perda parcial ou total da memória. A pessoa não se lembra das coisas que a pessoa falou ou fez. Isso tudo são causas, efeitos da embriaguez. Outra coisa que pode causar na pessoa confusão mental, alteração do pensamento, falta de atenção e de concentração. Outra coisa, falta de moderação. A pessoa perde o equilíbrio. O equilíbrio, não consegue ter equilíbrio. Fala arrastada. Você pode observar que alguém que está embriagado muda. O seu modo de falar, de se expressar, muda. Ela começa a falar de uma maneira arrastada. A fala se torna uma fala dificultosa. Instabilidade, ou problemas de coordenação motora. A pessoa embriagada não consegue controlar-se o seu corpo, os seus músculos, ter equilíbrio no seu próprio corpo. Ela perde o equilíbrio. Por isso que você vê que uma pessoa embriagada, ela fica cambaleando, porque ela está desestabilizada, não consegue ter firmeza. Instabilidade emocional e depressão. Porque à medida que a pessoa vai se embriagando, ela vai entrar no estado de instabilidade. A princípio ela começa a rir, traz aquela sensação de bem-estar, de euforia, a pessoa fica agitada, mas depois aquela emoção se torna instável e pode levar a pessoa à depressão. Ela fica deprimida. Então você observa que muitas pessoas que estão embriagadas, o que acontece com elas? De repente elas estão sorrindo, elas estão alegres, e daqui a pouco aquelas pessoas estão chorando, porque elas entraram no estado de depressão, elas estão deprimidas. Aleluia. Então nós vemos aqui alguns efeitos da embriaguez causada por uma bebida alcoólica. Então o apóstolo Paulo está falando para não se embriagar com vinho, não se entregar, querido, aos prazeres, aquilo que vai momentaneamente satisfazer a sua carne, mas que depois vai trazer consequências. Vai trazer consequências à sua vida, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Então ele fala, não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Então o apóstolo Paulo está dando a razão porque os crentes não deveriam se embriagar com vinho, porque o vinho que faz a pessoa se entregar aos prazeres, aos desejos da sua carne, leva a pessoa a se corromper. Porque uma vida de devassidão é uma vida de alguém que se corrompeu. A pessoa está corrompida, a pessoa foi pervertida, a pessoa se torna uma pessoa indecente, querido. A pessoa, ela se torna alguém com uma atitude, uma conduta vergonhosa. É alguém que vai trazer vergonha, começa a ter uma conduta, um comportamento vergonhoso. Então leva a pessoa a se entregar à libertinagem. Ou seja, a pessoa, ela vai usar da liberdade que ela tem, mas para poder dar ocasião a esses desejos, deixar esses desejos se tornar algo desenfreado, querido, algo do qual ela não consegue se controlar, leva a pessoa ao vício, à dependência. Então essa é a advertência, a ordem do Espírito Santo falando para não se embriagar com vinho, para que a pessoa não acabe se entregando à devassidão. E algumas traduções falam o quê? Para que a pessoa não seja levada a contenda. Porque geralmente alguém que se embriaga se envolve em contendas. As pessoas se envolvem em contenda. Alguém que está embriagado,
Sempre arruma uma confusão, querido. Arruma. A pessoa se envolve em briga, em discordância. A pessoa está sempre envolvida. Então Deus está falando, não se embriague. Não se encha de coisas que proporcionam prazer à tua carne, mas não vai levar, querido, a você a se encher do Espírito. Proporciona um prazer passageiro, algo momentâneo. Há muitas coisas que proporcionam prazer à carne. Não é só o vinho, a bebida, não. Mas há outras coisas, como o entretenimento que proporciona prazer à carne. Produz uma diversão, produz algo passageiro. Naquele momento, aquilo proporciona um prazer a você. Mas depois aquilo vai trazer consequências. Aquilo impede você de ser cheio do Espírito Santo. Querido, há muitas pessoas que não conseguem ser cheias do Espírito Santo porque você já está cheio de outras coisas. Quando o seu coração está cheio de outras coisas, a sua mente está cheia de outras coisas, você não vai conseguir se encher do Espírito Santo. Porque para você encher alguma coisa, primeiro você tem que estar vazio. Você tem que se desvaziar de você mesmo, da sua vontade, dos seus desejos, das vontades da sua carne, de pensamentos que você sabe que não vão querer edificar a sua vida. Então, para você se encher. Então, muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas estão cheias, embriagadas. Você deve já ter ouvido as pessoas, falando a seguinte expressão: quando alguém está embriagado, bêbado, a pessoa fala assim, fulano, está com a cara cheia. Você deve ter ouvido isso. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa falando isso. Fulano está com a cara cheia. Fulano bebeu todas, Porque aquela pessoa bebeu a tal ponto de ficar embriagado, ficar cheio. Então, as pessoas usam essa expressão, que ele está com a cara cheia. É alguém que está cheio. É alguém que está dominado pela embriaguez e não consegue ter controle sobre aquilo. Aquilo domina a vida da pessoa de tal maneira. Mas a segunda ordem que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos dá, mas ele fala o quê? Enchei-vos do Espírito. Se deixe encher do Espírito. Sou eu, querido, é você. Nós que temos que decidir nos encher do Espírito Santo. Deus, Ele não vai nos obrigar a sermos cheios do Espírito Santo. Se você não desejar o Espírito Santo na sua vida, você não vai receber. Se Deus não vê no seu coração esse desejo de ser cheio, Ele não vai te encher. Ele não vai, querido, vai contra a sua vontade. Ele vai, primeiramente, tentar te convencer, falar ao seu coração, para que você venha aceitar aquilo que ele está falando. Mas se você se recusar, resistir, não quiser, ele não vai lhe obrigar. Porque ele está falando para aqueles que são dele, aqueles que são crentes, para se encher do Espírito Santo. Então, agora eu quero falar sobre uma pessoa que foi salva. Ela foi salva pela fé. Essa pessoa foi salva pela fé porque essa pessoa, quando Deus falou com ela, essa pessoa creu. Ela creu na palavra de Deus. E por ela ter acreditado, ela ter crido, essa pessoa então começa a obedecer aquilo que Deus falou. Mas chegou, querido, um determinado momento que essa pessoa, ela também se embriaga. Ela começa a se embriagar. Então, há pessoas que às vezes elas foram salvas por Cristo. Elas foram salvas. Mas chega um determinado momento, mesmo a pessoa tendo sido salva, porque a pessoa, ela creu, porque a salvação é por meio da fé, Então, mesmo a pessoa tendo crido, mas o que acontece? Às vezes, no decorrer da vida da pessoa, a pessoa começa a se embriagar. Mas não é se embriagar do Espírito, não. Ela começa a se embriagar do vinho, das coisas mundanas, das coisas terrenas. Abre a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 9.
Gênesis capítulo 9, versículo de número 20. Então nós vamos falar sobre Noé, que em Hebreus capítulo 11 fala que Noé, pela fé, ele divinamente sendo instruído, e ele temendo a Deus, querido, obedeceu a Deus, construindo uma arca. E essa arca foi o meio pelo qual Deus salvou Noé e a sua família. Foi por meio da arca, porque essa arca, ela é um tipo de Cristo. Ela simboliza a Cristo, a salvação. Então Noé foi alguém que foi salvo pela fé, alguém que acreditou em Deus e na sua palavra. E ao ter acreditado, ele obedece todas as instruções que Deus dá a ele. Mas diz aqui que após o dilúvio, quando ele sai da arca, Deus estabelece com ele uma aliança, com ele toda a sua descendência, com a humanidade, dizendo que não destruiria mais a terra por meio do dilúvio. E Noé e seus filhos, a sua esposa, a sua nora, então começam ali, querido, uma nova vida. Só havia eles habitando sobre a face da terra. Eram os únicos habitantes, porque todos haviam morrido através do juízo. O juízo que veio através do dilúvio. E diz aqui no versículo número 20: sendo Noé agricultor. Então Noé, ele começou a trabalhar na terra. Ele começou a trabalhar. Ele começou a cultivar. Agricultor é a pessoa que cultiva uma plantação. E passou a plantar uma vinha. Noé começa a trabalhar na terra. E ele então ele planta uma vinha. E através daquilo que ele plantou, querido, essa semente, aquilo que ele plantou, foi o que levou ele à embriaguez. Foi o que levou ele à embriaguez. Porque a vinha, o fruto que é produzido da vinha, que é a uva, ela é utilizada para fazer vinho. Mas não é só para fazer vinho. Mas é aquilo que ele plantou que levou ele à embriaguez. Porque Deus fala que ele não se deixa encanecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então ele planta uma vinha e diz aqui: bebendo do vinho, embriagou-se. Porque o vinho que Noé ele produziu através da vinha que ele plantou foi um vinho alcoólico que levou ele à embriaguez. Porque muitas pessoas, quando você lê na Bíblia, às vezes a palavra vinho, ela pode estar se referindo a um vinho alcoólico que leva à embriaguez, mas pode também estar se referindo ao vinho, mas se referindo ao suco de uva, que não leva à embriaguez. Então Noé, aquilo que ele planta, leva ele à embriaguez, porque o que o homem planta é o que o homem vai colher. E ele então se embriaga. E quantas pessoas, querido, daquilo que elas estão plantando, elas estão se embriagando, estão se enchendo daquilo que elas estão plantando. Elas estão se enchendo as suas mentes, enchendo os seus corações, enchendo as suas vidas daquilo que elas plantam. Mas agora, o que você está plantando? A questão é o que você está plantando. E como você está utilizando aquilo que você está plantando. Porque ele poderia ter usado o que ele plantou de outra maneira. Mas ele utilizou para fazer vinho, e vinho alcoólico. E ele, sendo tentado, não resistindo, se entregou ao vinho, a ponto de se encher, de se embriagar. Bebendo o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Olha o ponto que
embriagou, encheu a cara e ele se despiu. Ele tirou completamente a sua roupa, querido. Olha o que acontece quando alguém se embriaga com o vinho, se entrega aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, terreno. A pessoa, ela fica completamente dominada, envolvida, ela perde o controle. Não foi isso que aconteceu com Noé? Ele perdeu o controle, perdeu a decência. Ele se tornou ali naquele momento uma pessoa indecente. Ele se despiu, ficou completamente nu dentro da sua casa. E quem está se entregando ao vinho, a embriaguez, aos prazeres da carne, essa pessoa espiritualmente está nua. É isso que acontece, irmão. Quando a pessoa se embriaga do vinho, de coisas terrenas, mundanas, você vai ficar espiritualmente nu, despido. Quando Deus olha para você, Ele vê você nu. Ele não vê você vestido. Ele não vê você coberto. Ele não vê você com uma cobertura espiritual. Ele não vê. Ele não vê você com a presença do Espírito Santo. Não vê. Porque a pessoa está se entregando. E quanto mais a pessoa se entrega aos prazeres, mais vontade ela vai ter de se entregar. E mais distante de Deus ela vai ficar. Por isso a pessoa, ela tem que se decidir. Ou ela vai se embriagar com vinho, o qual leva à devassidão, ou ela vai se embriagar do Espírito Santo, ou ela vai encher o seu coração, a sua vida do Espírito Santo. Porque não tem como a pessoa, ela querer ser cheio das duas coisas. Ela querer ser cheio do Espírito Santo e ela querer ser cheio também das coisas do mundo. Não tem como. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua casa, querido. E quantas pessoas estão nuas? Estão nuas. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse. Apocalipse de número 3. Olha o que diz aqui em Apocalipse de número 3. Versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que vocês realizam, que você não é nem frio nem quente. É alguém que está no meio, não é uma coisa e nem outra. Eu não sou nem crente e nem descrente, né? Eu não sou crente, eu sou crente nem descrente. É uma pessoa que está em cima do muro. E você tem que sair de cima do muro. Você não pode ficar no meio. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Deus está falando: eu quero que você se decida o que você é. O que você é? Ou você é quente, ou você é frio. Eu não quero ninguém em cima do muro. Eu quero que você se defina de que lado você vai ficar. Ou você está com Deus, ou você não está com Ele. A gente tem que se decidir, sair de cima do muro. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então Deus está falando de quem está indeciso. Ele não quer ninguém indeciso. Que não tem como essa pessoa estar no corpo indeciso. Está no corpo. É como alguém que comeu alguma coisa. Se você bebeu uma água morna, querido, é essa reação que você vai ter. O seu organismo, ele vai fazer força para poder colocar para fora essa água. Porque essa água morna vai levar você o quê? A querer vomitar. Vai te dar ânsia de vômito.
e vai fazer você expelir aquilo que está te incomodando, está incomodando o seu corpo, o seu organismo, e vai ser colocado para fora. Vai ser colocado para fora. Assim, porque você não é morno e não é nem quente nem frio, estou a pronto de vomitar da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está mostrando o estado espiritual da igreja. Porque a igreja aqui, ela se olhava, ela se via como alguém que era rico, como alguém que estava em comunhão com Deus, alguém que era rica. Olhava: não tenho falta de coisa nenhuma, toda a minha necessidade está suprida. E ela caiu no estado de quê? De acomodação. Porque quando alguém não tem necessidade nenhuma, o que acontece com a pessoa? Cai no estado de acomodação. Você pode observar que alguém que tem necessidade, o que acontece? Essa pessoa, ela vai buscar para que essa necessidade ela seja suprida. Mas não era o que acontecia com essa igreja. Então, eles estavam no estado de acomodação. Então, daqui, você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que eu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Era quando Deus olhava para a igreja de Laodiceia, via que aquela igreja estava em estado de miséria. Miséria espiritual. Miséria. Essa igreja estava pobre, cega e nu. Era a igreja, querido, estava nua diante de Deus, estava despida, não estava vestida. E aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Olha o que Deus estava falando. O Senhor Jesus falando para aquela igreja, para que aquela igreja comprasse o que? Vestes brancas. Aquela igreja, ela precisava se arrepender, se converter, mudar o seu modo de pensar, mudar o seu modo de agir, as suas atitudes. Falar: compre vestes brancas. Branco fala o quê? De santificação. Compre vestes brancas de purificação, de santificação, para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Então, estava evidente, Deus olhava e via a nudez. As pessoas pensavam que estava o quê? Vestida diante de Deus. Estamos vestidos espiritualmente. Deus está conosco, Deus está na nossa vida, temos o Espírito Santo. Mas Deus olhava e dizia e via que a igreja estava nua. Você está nu, assim como Noé estava nu. A embriaguez levou ele o quê? A nudez. Vamos voltar lá. Gênesis capítulo de número 9. Então diz aqui, 21, versículo 21: bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos. Quer dizer, aqui os filhos, quer dizer, Noé tinha 3 filhos, e Cã, o seu filho mais novo, que era pai de Canaã, ele viu a nudez do seu pai exposta, que seu pai estava o quê? Descoberto, estava nu. E ele foi relatar, contar aos seus irmãos. Porque assim, quando alguém está nu espiritualmente, vai chegar uma determinada hora que as pessoas vão começar a perceber que você está nu.
que você não tem Espírito Santo. Que você não tem. Deus vai olhar para você e ver que você está nu. E essa nudez vai ser exposta. Vai ser exposta. Porque nós temos, a Bíblia fala que nós temos que nos vestir. Temos que nos vestir do novo homem e se revestir do Espírito Santo. Nós temos que ter a roupagem espiritual, querido. Nós não podemos andar nu. Então Noé estava nu dentro da sua casa. Será que as pessoas com quem nós convivemos dentro da nossa casa estão olhando para nós e estão vendo que nós estamos nus? Que nós não temos nada? Nós não estamos cobertos? Nós não temos aquilo para passar para essas pessoas? A pessoa está vendo que nós estamos completamente despidos. Nós estamos como a igreja de Laodiceia, em miséria. Não temos nada, estamos cegos, pobres e nu. Alguém que está nu é alguém que não tem nada. Alguém que não tem nada, querido. E isso foi o quê? Exposto do lado de fora. Do lado de fora. Porque alguém viu a nudez de Noé, o filho dele mais novo viu, e foi relatar do lado de fora aos seus 2 irmãos. E olha a consequência disso. Diz aqui, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros e andaram de costa, e com os rostos desviados cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço havia feito. Então disse, tem uma tradução que fala que ele esbravejou. E esbravejar é você falar o que? Ele estava irado.